Olá a todos, e aí, como que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Estou aqui gravando esse vídeo para resolver com vocês aquelas atividades que eu passei anteriormente. Essa aqui é aquela da folha, aqueles 5 exercícios, e eu quero começar a resolver neles, tudo bem? Então vamos lá. Esses exercícios aqui envolvem aquele capítulo de geometria, aquela parte de geometria ainda. Então, eu vou revisar algumas coisas com vocês de geometria nessa parte, e alguns exercícios do capítulo também. Então vamos lá. O primeiro exercício fala assim: a figura abaixo mostra à esquerda uma malha triangular, onde cada triângulo tem lado de uma unidade de comprimento e onde um ponto fixo A está assinalado. Então, eu vou aqui de vermelho, ó, só destacar o pontinho A que ele marcou. À direita, as letras M, N, P, Q, R e S mostram as direções e sentido de 6 movimentos possíveis, cada um de uma unidade. Então, a partir do movimento A, ele fez essa sequência. E eu já vou começar a fazer aqui também, marcando de vermelho, para ficar mais fácil da gente entender depois. Então, ele fez na direção M, então ele pegou daqui para cá. Vou tentar destacar aqui mais um pouquinho. Vou fazer assim, deixa eu aumentar um pouquinho a espessura. Pronto. Depois, N, ou seja, o N é nessa direção para cá, então ele fez essa direção N. N de novo, para cá de novo. Depois, M, que é essa direção. Depois, P, para esta direção aqui. Depois, Q e Q de novo. Então, anda 2 para cá. Então, esse foi o caminho que ele fez. Ele saiu daqui e fez todo esse caminhozinho aqui. A sequência de movimentos que, partindo de B... Ah, tá. Depois que ele fez isso aqui, ele chegou nesse ponto e esse ponto chamou ele de B. Então, a sequência de movimentos que, partindo de B, chega-se no ponto A é qual? Então, vamos testar aqui cada uma dessas alternativas, né? O R, se eu pegar nessa direção e descer 3 R's, ó, eu tô aqui e descer 3 nessa direção, a gente não chega lá no ponto A. Então, não é a letra A, não é essa aqui. O próximo é RSR. A ideia, então, é R, S, que é nessa direção, e R nessa direção. E olha lá, na segunda já deu certo, não deu? Porque saindo de B e indo para A com RSR, vai dar certo. Então, já temos aqui a primeira resposta, RSR. Isso no exercício 1. Tranquilo, né, gente? Vamos lá para o exercício 2. Sabendo apenas que a distância entre os pontos A e B é de 8 centímetros e que a distância entre os pontos B e C é de 6 centímetros, qual dos valores abaixo não pode corresponder à distância entre os pontos A e C? Gente, isso aqui está envolvendo uma ideia que é uma ideia da condição de existência de um triângulo. A ideia é tipo assim, se eu tenho um triângulo, eu vou chamar ele de ABC. Se eu tenho um triângulo ABC, como esse aqui, o que não pode acontecer? Um dos lados deles, vamos pôr esse ladinho aqui que eu vou chamar de X. Esse lado aqui, X, ele nunca pode ser um valor que é maior do que a soma desses outros dois. Então, se aqui é Y e aqui é Z, uma coisa que sempre vai acontecer, e é a condição de existência de um triângulo, é que esse X tem que ser menor do que Y mais Z. Por que eu estou falando isso? A ideia do que está acontecendo aqui é bem parecida com essa condição de existência de um triângulo. O que ele fala? Eu tenho a distância do ponto A e B, que é 8, e a distância de B e C, que é 6. Eu sei que 8 mais 6 é 14. Então, o que não pode acontecer com o lado... Ah, tá, eu coloquei errado aqui, perdão. É BC, aqui que é 6. O que não pode acontecer com esse lado AC? Esse valor de x tem que ser menor do que 14.
E nas minhas alternativas, qual que é o único que é menor do que 14? Letra E. Então, o único que não pode ser a distância entre A e C é o 15. Nesse exercício aqui, como ele não está falando nada de triângulo, poderia estar acontecendo isso aqui também, ó, gente. Aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C, ele está na mesma reta. Então, teoricamente, nesse exercício, pode ser igual a 14, por isso que eu vou pôr um tracinho aqui. Então, se tivesse a opção 14 aqui, poderia ser ela também, já que ele não falou nada de triângulo. Mas como não tem, então a gente não cairia nesse problema. Mas a ideia é essa. A soma de dois lados de um triângulo sempre é maior do que o terceiro lado, o outro lado. Tudo bem? Vamos aqui então agora para o próximo exercício, exercício 3. Esse aqui eu vou precisar fazer algumas continhas, então já vou deixar aqui mais no canto e vou usar esse lado aqui para fazer as contas. Ele fala assim, leia as afirmativas a seguir. Primeiro, um quadrado com aresta igual a 14 metros terá uma área igual a 196 metros quadrados. E o segundo, um quadrado de aresta igual a 18 centímetros terá um perímetro igual a 72 centímetros. Gente, como ele quer que a gente analise essas alternativas aí, é só a gente fazer. Para eu descobrir a área desse quadrado de 14 metros, é só fazer 14 vezes 14, que é calcular 14 ao quadrado. Então, 4 vezes 4, 16. Aqui 4 mais 1, 5. Aqui fica 4 e 1. Então, aqui fica 6, aqui fica 9, aqui fica 1. 196, 196. Então, o primeiro está certo. E o segundo, como ele está falando de perímetro é somar todos os lados. Como eu estou falando de um quadrado, então um quadrado tem 4 lados. É como se eu estivesse, então, somando o 18 por ele mesmo 4 vezes. Só fazer essa multiplicação. Então, 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1 é 4, mais 3, 7. Também deu certo 72. Então, letra A. As duas alternativas são verdadeiras. Quarta questão. Essa é a mais complicadinha assim da lista, mas depois que vocês entendem ela, ela fica mais tranquila. Ela fala assim, ó. Usando lápis e régua, uma pessoa desenhou as duas diagonais nas folhas de papel quadrado, inicialmente em branco. Aí até explicou aí o que é uma diagonal. Diagonal é uma linha reta que une dois cantos opostos da folha. Em seguida, com o auxílio de uma tesoura, ela foi dividindo a folha em quadrados menores conforme a sequência descrita a seguir. Eu vou fazer assim, eu vou representar aqui esse quadrado para a gente entendendo como que ficou essa construção. Agora eu vou usar essa ferramentazinha aqui da régua, porque meu desenho ficou muito feio. Agora eu não quero que fique. Então, deixa eu posicionar essa régua aqui. Pôr ela também aqui em cima. Eu tô construindo, gente, é igual eu falei, porque fica mais fácil. Eu não vou fazer todos os passos que ele manda fazer, mas é porque fica mais fácil da gente visualizar com um desenho. É só até a gente conseguir enxergar o que ele está construindo, o que ele está fazendo. Aqui, ó, serve até para vocês lembrarem também, ó, eu coloquei 90 graus e 0 graus, porque um quadrado tem que fazer 90 graus com seus lados, né? Então, deixa eu tirar essa partezinha daqui e pintar, fechar esse bichinho aqui. Pronto, essa era a folha. Vamos supor que essa era a folha. Aí de lápis, eu vou representar aqui como sendo lápis a minha cor vermelha. O que essa pessoa fez com o lápis? Ela pegou as duas diagonais desse meu quadrado e ligou ela. Então, aqui é para ser representado uma diagonal e para cá também. Assim, opa. 45, aqui.
O meu quadradinho não ficou muito certinho, mas a ideia é vocês entenderem. Então, aqui 45. Aí, o que que ele foi fazendo nas etapas? Vamos lá a partir da primeira. Agora eu vou voltar para o preto, porque é só alguns cortes que ela fez. Então, a etapa 1. A folha original foi dividida em 4 quadrados idênticos por meio de 2 cortes retos, cada um deles paralelo a 2 lados da folha. Então, o que que ela fez? Com a folha desenhada lá, ela pegou e repartiu aqui, ó. Pegou, construiu esse ladinho aqui, paralelo a 2 lados, paralelo àqueles 2 lados ali, e também fez essa construção aqui, ó. Ela também partiu com essa outra reta bem aqui no meio. Então, vem aqui também e partiu aqui no meio. Olha o que aconteceu até aqui. Agora eu tenho 4 quadrados e cada um desses 4 quadrados, ó, eu tenho um aqui, 2, 3 e 4, e cada um deles tem uma diagonal. Então, são 4 quadrados, isso na etapa 1. 4 quadrados com uma diagonal. A etapa 2, ela fez a mesma coisa. Ela também construiu mais duas. Em cada quadradinho desse aqui, ó, em cada pedaço quadrado obtido na etapa 1, foi dividido em 4 quadrados idênticos, da mesma forma escrito na etapa 1. Ou seja, ela veio aqui, cada um desses, e dividiu em mais quadrados. Então, eu vou dividir também e fazer aqui essa etapa 2. Aqui e também no outro. 90 graus. Então, também fez a divisão aqui e uma divisão aqui. Cada um desses quadrados, então, foram divididos em mais 4 quadrados. Aí, o que que ele falou? Em cada etapa seguinte, cada pedaço quadrado obtido na etapa anterior também foi dividido em 4 quadrados idênticos, como havia sido feito na etapa 1. Ao final da etapa 4, a quantidade de pedaços de papel que tinha em cada uma das diagonais desenhada com lápis era igual a quanto? Gente, contando aqui comigo, ó, eu vou colocar de verde. Depois, aqui na segunda etapa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados que estão pintados com uma diagonal de lápis. Na etapa 1, tinha 4. Na etapa 2, tinham 8, que é o dobro de 4. Então, o que que eu posso fazer para imaginar quando estiver lá na etapa 3? 8 vezes 2, 16 quadrados, porque aqui vai dividir em 4, aqui também e aqui também. Esses aqui também vão ser divididos. Se a gente contar, a gente ficaria então com 16 quadrados, porque cada um desses aqui vão se dividir em mais 2, tá vendo? Igual esse primeiro aqui, ele tem 2 a mais que estão desenhados, então ficariam 16. Isso quer dizer que para a quarta etapa, multiplica por 2, ficaria então 32 quadrados, que é a letra B. Então, nesse exercício 4, eu fiz a construção só para ficar mais fácil de entender por que de uma para outra fica vezes 2. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Lembrando que, não entendeu, gente? Vocês sabem, meu Instagram lá tá aberto, vocês podem perguntar lá o tanto que vocês precisarem. O exercício 5 e último fala assim: a figura a seguir mostra do lado esquerdo um triângulo equilátero ABC, com 9 centímetros de lado. Sobre os lados desse triângulo foram construídos 9 triângulos equiláteros, o que deu a origem no polígono P. Então, tinha esse triângulo ABC e depois construiu esse triângulo, essa figura, na verdade, esse polígono P. O perímetro do polígono P em centímetros é igual a quanto, então? Gente, eu vou marcando aqui de vermelho para vocês entenderem. Ó, esse pedaço mais esse pedaço, eu já sei que vale 9. Eu já sei, então, que tudo isso aqui é 9, porque ele falou que esse triângulo é equilátero. Então, esse pedacinho mais esse pedacinho é 9. Concorda, então, comigo que esse pedaço mais esse aqui, por exemplo, também é 9? Por que que também é 9? Já que ele falou que o triângulo
que ele está construindo, todos os triângulos que ele está construindo são equiláteros, então esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui, que é igual a esse, ou seja, todos têm a mesma medida. A mesma coisa para esse, ó. Então esse é igual a esse, que é igual a esse. Então, olha o que eu tenho. Vou apagar aqui para não ficar tão poluído. Já que aquele é 9, então esse pedaço aqui mais esse dá 9, então eu vou anotar aqui. E esse pedaço mais esse também dá 9. Então eu vou anotar aqui, mais 9. A mesma coisa para o outro lado. Esse mais esse dá 9. E esse mais esse também dá 9. Aí, vamos lá. A parte de baixo ela é um pouquinho mais complicada. Nem tanto, mas é diferente dessas aqui. Olha o que acontece. Esses 4 pedaços aqui que dá 9. Então, se eu preciso de 4 pedaços para dar 9, então eu vou ter que pegar 4 ladinhos aqui para dar 9. Então, 1, 2, 3, 4. Esses 4 aqui dão 9. Então, anotei aqui mais 9. E os 4 últimos que sobraram também vão dar 9. Então, aqui, mais 9. Ou seja, é como se eu tivesse pego o 9 6 vezes. 9 mais 9 lá, 6 vezes é a mesma coisa que 9 vezes 6, que é igual a 54. Se é igual, então, a 54 centímetros, é letra A. Viu, gente? Tranquilíssimo esses exercícios, não são? De novo, se tiverem dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.